Se ele ajudar o Corinthians com essa grana, ele ganha na outra eleição também. Bem pensado, Borges. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Boa noite, meu amigo Marcelo Bórcio, cafezeiro, né? Delegado da Polícia Federal, advogado, mestre em Direito, conhece de lei. Delegado aposentado. Ô, Bórcio, boa noite, é sempre um prazer falar contigo. O André Castro o André Castro deu uma entrevista agora, falou do Banco GSP. Cara, e você sempre me salva aí nessas questões, porque é um assunto delicado. Eu confesso que não conheço do banco. É um banco realmente? Eu queria que você explicasse pra gente qual foi o seu entendimento de tudo isso, Bórcio. Pelas pesquisas que eu fiz, como disseram, já é um banco com 6 ponto alguma coisa bi de capital social. É uma holding que basicamente faz trocas de dívidas. O que seria isso? São as factorings, né? O que é uma factoring? Factoring é quando você compra dívida e repassa a dívida. Compra cheque, repassa cheque. Compra título e repassa título. E ela vive disso. Uma empresa quer receber tudo em cheque, quer receber tudo isso agora com pequeno valor a menos, com deságio, passa numa holding como essa, que faz factoring, e compra seus cheques, compra seus títulos com preço mais baixo, e ela fica comprando dívida e repassando dívida. Basicamente, o principal do banco é este, né? A questão de créditos, títulos de um para outro. Você tem, por exemplo, Samir, vários cheques na mão, e você vai receber daqui a, sei lá, 60 dias. Aí você não quer esperar, vai lá dentro de uma factoring desse, né, que é o principal serviço deles, e faz a venda dos cheques. Se você tem precatórios, também, você tem aí duplicatas, negocia com eles para receber uma parte do dinheiro à vista aí, o restante no deságio eles recebem. E é isso que eles fazem bastante. A maior parte do tempo tem vários tipos de transações que eles, pelo que eu pesquisei, nesse tempo de 6 e pouco para cá, fiquei pesquisando para entrar ao vivo aqui, e tomei algumas informações com outras pessoas de outros bancos, né, de grandes bancos. Não disseram que é um banco assim, picareta, a ponto de dizer assim, olha, esse banco aí dá golpe na praça, não é isso. É um banco que está tentando, que está evoluindo aí. Um capital social de 6 bi alguma coisa, geralmente não representa efetivamente todo o dinheiro que um banco possui, porque eles têm recebíveis aí que não estão no capital social, né? Que o circulante, né, para quem é da contabilidade e está me ouvindo, o ativo circulante da empresa é muito maior que o próprio capital representa daquilo que foi subscrito e integralizado, né, no contrato social. O Bórcio, ele apresentou uma carta de intenção e falou o seguinte, Eu né? vi. O André Castro, ele é do mercado financeiro, e ele falou que é muito sério um banco entregar uma carta de intenções e que poderia o banco sofrer. Você conhece muito as leis, né? Você é um baita de um advogado. Você conhece as leis do Brasil. O que realmente é sério isso mesmo? Uma carta dessa, por exemplo, se o banco recuar, aconteceria alguma coisa com o banco? O que significa? Assim, ó, é uma pergunta muito boa, que eu, modéstia à parte, estou humilde hoje. É uma pergunta muito boa, por quê? Porque as pessoas do chat, elas não entendem o que é uma carta de intenção. Não é uma carta de intenções, é um compromisso
pré-firmado de que a empresa tem interesse comercial em relação a uma outra. No caso do Corinthians, é uma associação esportiva sem fins lucrativos. E, portanto, ela pode aceitar a carta de intenção, e se ela tem a carta de intenção, resta saber se o André não vencer, vencendo o outro, ela continua com a carta de intenção, eu não li. Ela só filia a sua intenção à ideia do André vencer a eleição. Eu não li a carta de intenção para saber se tem essa vinculação, o meu amigo Samir. O Corinthians deve muito a empresários, deve muito a jogadores, deve trabalhistas, está com uma centralização de dívida aí na justiça civil em relação a esses próprios empresários e várias outras dívidas. Uma empresa para chegar com 5 bi, esperar de que forma? 500 milhões por ano, vai ser em 10 anos isso? Como é que vai ser esse aporte? E de que forma será? Óbvio que eles vão querer tomar conta do name rights da Neoquímica, talvez queiram tomar conta da camisa, etc. É um banco de facto. Poxa, será que atinge o público do Corinthians, que tem ali torcedores com uma renda, assim, infelizmente, né? Será que vai atingir esse público? Porque o banco de facto atinge empresários. O cara dono do bar, dono do restaurante, o dono de uma empresa que a gente recebeu ali quantias e precisa movimentar. Eu sei que eles possuem banco, inclusive de varejo, tal, mas nunca vi uma agência do GSP aí. Só se for uma agência virtual em face de uma fintech, que pode ser também. Não vejo esse banco como uma fintech. O que o Corinthians tem que fazer? Oficiar o Banco Central. Banco Central, quem é a GSP? Lógico que o Banco Central não vai passar dados sigilosos, porque isso constitucionalmente não é permitido. Mas pelo menos verificar alguma questão de regularidade face ao Banco Central, porque eles não é uma fintech, então o Banco Central tem que ter conhecimento disso, pesquisar na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, para ver em relação como estão as questões de créditos comercializados do GSP Holding na CVM e tudo isso. Acho que, como também é uma SA, precisa verificar na B3 como é que estão a questão das ações, né? Uma pesquisa rápida, é possível saber as oscilações do GSP, que é uma SA na B3, né, na Bolsa de Valores. Eu acho que tem que fazer um belíssimo compliance, mas é aquela vinculação. Vai entrar se o André ganhar, se o André não ganhar, retira o aporte. É uma empresa que está querendo se consolidar no mercado, porque, veja, o site da GSP foi criado em 2016. Puxa, então um banco é um conglomerado financeiro de 9 anos. Não é tão grande assim, né? 9 anos de uma existência, um site que foi criado, né? Não sei se tem uma atividade anterior, e o site que é 2016 é da holding. Não sei se existem CNPJs anteriores para até firmar holding que caracteriza, então, esse grupo econômico de empresas do sistema financeiro nacional. Se ele é corintiano mesmo, se ele não vencer, por que esse banco não vem e patrocina o Corinthians sem ele vencer? Isso, Venceu o nosso presidente atual? Pô, que é. seja o Cittadini, pô, se pelo corintianismo, que a empresa vem e faça vezes. O interesse dela precisa ser o Corinthians. Mas tem receio que o dinheiro vai vazar. Coloca um compliance da empresa dentro do Corinthians, contando cada centavo. Pronto, a gente vai investir, vai. Mas tem o meu compliance dentro do GSP, dentro do Corinthians, e a gente vai verter dinheiro onde sabidamente conhecemos o destino. Questionei o André Castro já sobre isso em off. Vou fazer essa pergunta para ele amanhã, que já estava na pauta, fazer essa pergunta. Se caso ele perca, ele vai querer, né, colocar essa grana no Corinthians, né, através aí do GSP. Ele disse para mim que tinha antes e não colocou porque ninguém confiava, né, o Corinthians sendo investigado, não tinha como ele... Sim. Isso que ele me passou em off, tá, Borges? Não tinha como ele, sim, por exemplo, o Corinthians sem credibilidade com o Augusto Melo, não tinha como é que eu ia colocar um banco lá na mão do Augusto, né? Uma coisa que o André acredita que eles vão colocar esses 5 bilhões. Então ele acha que seria não tinha como, o Augusto não tinha credibilidade para essa parceria. Concordo. É tanto que depois o relatório do colega lá da Civil veio dizendo que o Corinthians é vítima, tal e tudo mais, e pronto, avançou.
Agora, sim, ganhando o Osmar ou ganhando o Citadino, não sei, esse dinheiro pode, depois de um compliance, estar dentro do Corinthians para resolver os problemas, ele se cacifa para as eleições do final do ano que vem. Concorda, Samir? Exatamente. Se ele ajudar o Corinthians com essa grana, ele ganha na outra eleição também. Bem pensado, Borges. Exatamente. Algumas perguntas aqui, Borges. Borges, a empresa é grande, tem força para assumir a bronca? Então, o capital não demonstra isso, 6 bi e pouco, mas o que eu vou dizer para você é que bancos têm muito ativos circulando e recebíveis, porque transações de factoring tem N duplicatas, N títulos ao portador, N créditos pelo mercado em que o banco é portador do crédito e vai receber, e aí são milhões, bilhões de reais, muito mais do que os apenas 6,5 bi que estão representados no contrato social, muito mais do que isso. Pergunta para o Borges se eles estão em recuperação judicial. Dá para saber isso, Borges? Dá para saber, tem que fazer a pesquisa no Poder Judiciário, tem que olhar os sites, dos TJs da vida aí e verificar se tem pedido de recuperação judicial. É sociedade limitada, o CNPJ passado? Mas cada uma delas é limitada. Mas o contexto dela é uma sociedade anônima, pelo que eu vi. É limitada, sim, mas cada um é, tipo, a de Factory é uma limitada, a outra é uma limitada, mas a Hold representa o SA. Estão falando que o CNPJ de 2022, é isso, Borges? Pode ser, porque apesar do site ser de 2016, o CNPJ da holding pode ser novo, porque veja, é uma holding que conglomera várias empresas de crédito. Se você vai no site, você vai ver lá várias empresas, tem a GSP Bank, tem a GSP Factoring, tem a GSP Créditos, tem a GSP Cartões, tem várias empresas GSP, não uma só. O Banco GSP, que tem sede em Goiânia, lá, que apareceu na carta, é só um intermediário do grande banco internacional que tem 6 bilhões. É isso que vocês precisam entender, por favor, é uma fatia, tenham calma. E aí, Borges, o que é isso que ele está dizendo, velho? Na realidade, ele tem não só sede em Goiânia, né, a sede central em Goiânia, mas em outros estados também. Ele faz parte dessa holding, né, o GSP Bank, mas as outras operações financeiras também são o GSP. Pode estar atrás de uma grande malha, que representa muito mais do que a holding. A holding é GSP. Porque se a holding fosse uma garantia internacional, viria através de uma outra nomenclatura, e não GSP Holding. Ele pode estar certo, mas eu preciso pesquisar isso, não sei. O Borges, o Érico Mota, que é aqui de Santos, o banco é o administrador do fundo de investimentos, que é composto de várias empresas, entre elas um grupo de hospitais, universidade e uma empresa de imobilidade. Acho que é a Meituan que está chegando. Explica isso aí para a gente. É um banco, mas o banco é um braço de um grupo? O que é isso, Borges? É um grupo financeiro que opera várias fatias do mercado financeiro, por exemplo, cartão de crédito, por exemplo, gestão de crédito, gestão de investimentos, mas também tem outras empresas que fazem parte da holding, que essa foi criada em 2022, recente, como vira no CNPJ. Várias empresas se uniram através de uma holding. O que é uma holding? São empresas distintas, proprietários distintos, que por vezes são administrados por uma empresa só. Por exemplo, o grupo GPS, que é dos meus amigos, do Michel, etc. É um grupo que tem várias empresas de segurança, portaria, limpeza. É uma holding. Mas o que eles fazem? Vão comprando as empresas de segurança menor, os proprietários vão entrando no guarda-chuva da GPS e vão recebendo aí as retiradas, os valores, os prolabores, mas o proprietário daquela empresinha de segurança não administra mais a empresa. É como essa holding. Ela passou a adquirir, por exemplo, um hospital, passou a adquirir outra empresa e tal, mas o hospital, a partir de agora, quem administra é a holding, no caso, a GSP, semelhante à GPS. Entende? Você tem uma diretoria grande dentro da holding que acaba adquirindo essas outras empresas menores, administrando, e o proprietário não se desvincula dela. Ele passa a receber dividendos, percentual, etc., porque acaba entrando dentro desse grupo econômico. E a questão do grupo econômico, o mais importante fator é a solidariedade que envolve a questão dos passivos, trabalhista, fiscal, econômica, etc.
O Alex está lembrando aqui que o André disse na coletiva que a ideia era apresentar o aporte na próxima eleição, né, no final de 26, mas eles adiantaram por causa do impeachment de agosto, então era uma ideia para a próxima eleição, mas ele teve que adiantar porque rolou o impeachment, viu, o Borges? Ô Samir, você sabe quando é que a gente vai perceber, bom, se o André ganhar ou não, e o investimento que eu vi, nós vamos perceber que é uma instituição que envolve diversas nomenclaturas empresariais sérias. Hora que, bom, a primeira carta na manga é essa, ó, name rights, vocês vão pagar lá 80 milhões para tirar a Neoquímica? Ah, vamos, está aqui. Pá. Agora se chama GSP Bank Arena. Não sei. Agora o próximo passo é a dívida do estádio, 700 e tantos milhões. Vocês não vão afim aportar? Pronto, vai lá e faz repasse de dívida. É possível fazer? É possível. Vai lá, assina qualquer letra e título na Caixa, entra como devedor fiduciário e pronto. Ô, Borges, assim, a Caixa aceitaria isso? Sabe por que eu vou te perguntar? Por exemplo, em vez do banco chegar e dar o dinheiro ao Corinthians e o Corinthians quitar a dívida da Neoquímica Arena, o banco ir lá e numa negociação com a Caixa, repassar a dívida do Corinthians para o banco. Chama... Mas a Caixa não pode, por exemplo, ficar com medo de tomar um golpe no mesmo ano, o banco declara falência, Borges, por exemplo. O Corinthians assina como solidário, volta a dívida para o Corinthians. Aí, entendi. Aí entendeu? É uma furada, Borges. Repasse, eles podem fazer isso. O certo seria pegar lá, quanto que o Corinthians deve de estado em 700 e tantos milhões? Está aqui, paguei. Acho que não vão fazer isso com os tais 5 bis. Acho que os tais 5 bis serão pulverizados. E eles vão negociar a dívida entrando como credor fiduciário. Mas aí vai ficar sempre aquela dúvida. Se um dia esses caras não pagarem, a dívida volta para a gente. Proporcional ao que ainda não foi pago. Pô, aí fica uma insegurança tremenda, Borges. Vai ser tipo... É isso aí. Não, se fosse a questão de transferência... Essa é uma pergunta para se fazer para o André. Já põe na pauta, viu, Borges? Sim. Porque se a ideia é, em vez de pagar, tá, a dívida, dar o dinheiro para o Corinthians pagar, transferir a dívida, e o Corinthians ficar, como que é o termo que você usou? O Corinthians fica como? Na realidade, o banco é credor fiduciário e o Corinthians é devedor fiduciário junto com o GSP. Aí não teria... Aí seria trocar 6 por meia dúzia. Assina um termo de fidúcia, o que significa dizer e responde por solidariedade. Na realidade, não seria solidariedade, seria subsidiariedade. Cobra o banco, se ele não pagar, cobra o Corinthians. Eu, quando eu não sou especialista no assunto, eu sou marrento, sou folgado para falar de futebol. Eu realmente tenho convicção do que eu faço em relação ao futebol. Mas quando entra assunto leis, bancos, meu amigo, aí eu peço socorro pro Borges, porque realmente são assuntos delicados. E eu acho tão ruim, cara, eu sou jornalista, né? Tenho 20 anos de carreira, indo para 21 anos de carreira. Eu acho tão ruim a gente chegar aqui e ficar desdenhando, acusando, sem ter provas, sem entender do assunto. Isso que é o pior. Às vezes eu vejo a molecada falando de futebol sem entender, não entende bolhufas. Eu falo, meu Deus do céu. Então eu não vou fazer isso. Chegar aqui e ficar comentando algo que eu não tenho conhecimento. Vou lá, chamo o Borges, ele explica pra gente. Ô, Samir, o que o Corinthians tem que fazer é se proteger. Ganhando qualquer um. E esse banco, esse grupo resolver patrocinar e assumir diversas telas aí que o Corinthians tem de patrocínio, etc. Ótimo. Vamos fazer o dever de casa. Uma varredura daquelas, como a gente fala na PF, né? Ninguém resiste a uma boa investigação. Investiga a empresa bastante, esmagou, pronto. Passou no esmagamento, pronto. Pode patrocinar, meus amigos. Traz o dinheiro aí. Boa essa, hein, Borges? Como é que dizem na Polícia Federal? Ninguém resiste a uma boa investigação.